Olá! A terceira edição do Inspeção Nacional sobre a Previdência debate a aposentadoria de duas categorias que possuem regras especiais: professores e policiais. O debate sobre esses dois grupos envolve também a situação fiscal de estados e municípios e um dos pontos mais controversos da reforma: se ela deve valer automaticamente para servidores estaduais e municipais. Para debater esse tema, eu recebo hoje o deputado General Peternelli, do PSL de São Paulo, o deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná, Gilson Reis, coordenador geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, Roberto Heller Júnior, professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília. Senhores, muitíssimo obrigada por terem aceitado o nosso convite para esse debate. E eu quero começar, então, falando um pouquinho da situação dos policiais. Vou mostrar aqui uma arte. Atualmente, somente os policiais civis e federais possuem regras especiais. E aqui eu quero deixar claro que os militares são tratados de forma completamente separada. Os policiais militares, eles entram nas regras dos militares das Forças Armadas, assim como os bombeiros militares. Hoje, os policiais civis e federais não têm idade mínima para se aposentar. Eles têm que ter uma contribuição de 30 anos no mínimo se homens, ou 25 se mulheres, e um tempo de exercício na atividade mínimo de 25 anos para homens e 15 anos para mulheres. E vamos ver como é a proposta do governo que tramita aqui na Câmara dos Deputados. Bom, essa proposta estende o que é de policiais civis federais também para agentes penitenciários e agentes socioeducativos. Estabelece uma idade mínima de 55 anos para ambos os gêneros, homens e mulheres, uma contribuição de 35 anos para homens e de 30 para mulheres, e um mínimo de atividade na natureza policial de 20 anos pelos homens e 15 anos pelas mulheres. E eu começo a nossa conversa, gostaria de começar pelo deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná. Deputado, eu gostaria que, além de o senhor analisasse essas mudanças, que o senhor me dissesse se o senhor identifica alguma justificativa para que haja regras diferentes para policiais militares, policiais civis, policiais federais e as outras categorias, uma vez que ambos são categorias da área de segurança e que trabalham em condições muito assemelhadas. Eu vejo que a reforma da Previdência precisa ser discutida do ponto de vista econômico, mas a situação econômica não pode superar as especificidades que existem em cada categoria, em cada ação. E os policiais fazem parte de uma categoria especial, têm direito a uma aposentadoria especial pela especificidade da ação que eles têm com a sociedade. Eu acho injusto, o governo se equivoca nessa maneira, cria uma divisão interna, inclusive dentro das representatividades que existe dentro da casa em relação aos militares, aos policiais, e eu acho um perigo colocar, porque o governo se equivoca. Nós não temos todos os dados em relação a isso. Nós não temos ainda os dados relacionados aos estados. Existem estados com situações econômicas completamente diferentes. Se o governo quer criar uma regra como essa, em relação à alteração da idade mínima, em relação à idade, o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria, ele está fazendo essas alterações a partir de uma preocupação econômica. Acontece que a responsabilidade, por exemplo, dos policiais civis está com os estados, com o caixa dos estados, nem está contabilizado nessa economia prevista pelo governo. Então é preciso delegar os estados, é preciso fazer com que os estados, dentro das suas autonomias, façam o debate de acordo com a realidade local e também ter uma preservação em relação a essa categoria. Eu me preocupo muito com as especificidades das categorias especiais que já foram analisadas no passado, já existe essa diferenciação pelo motivo da diferença de atuação, de trabalho que eles exercem dentro da sociedade, que é o caso de hoje, o debate nosso, né? Os professores e os policiais. Eu queria falar aqui de outras categorias, de muitas outras que têm essa preocupação, que estão fazendo aí a peregrinação aqui em Brasília, a preocupação, para dar um exemplo ainda dentro da área de segurança. Nós vamos conversar com os vigilantes, que têm uma ação uma ação tão perigosa quanto os policiais, que estão protegendo patrimônio, que estão ali no afronte. Se nós pegarmos os últimos dados, os números, o número de confrontos, de mortes, de situações é extremamente grave. Agora, o Brasil é muito grande e ele tem muitas diferenças, né? Sua regionalização é muito séria. Então, não dá para comparar, por exemplo, o meu estado, que é o Paraná, lá com o Piauí ou lá com Pernambuco. Cada local tem as suas especificidades. Eu acho um erro do governo. Deputado General Peternelli, ainda em relação aos policiais, esteve aqui na Câmara participando da audiência pública
o Marcelo Azevedo, que é da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais. Ele falava dos policiais de maneira geral. Ele citou uns dados bem interessantes. Segundo ele, a idade média de morte de um policial é de 56 anos aqui no Brasil. E o índice de suicídio, segundo ele, é 3 vezes maior do que a média dos suicídios no Brasil. O índice de suicídio entre os policiais, em virtude da natureza da atividade, das pressões, dos desgastes, do estresse. Eu queria que o senhor avaliasse a proposta do governo e também a mesma pergunta que eu formulei ao deputado Oliel. Por que da diferença de tratamento entre policiais civis, militares, policiais federais? É uma satisfação a presença aqui com tantos conhecidos e importantes na área econômica, que ajuda aos deputados a fundamentar esse diálogo. E é importante salientar que essas colocações, elas não são agora, essa diferença entre os policiais civis, os professores e a colocação dos profissionais policiais militares, ela já antecede a essa colocação atual. Ocorre uma preocupação em termos orçamentários e econômicos, que não pode esquecer as especificidades de cada local, tanto que nós temos estados que têm problemas financeiros, outros que têm menos problemas financeiros, mas é importante nós termos uma consciência de que a Previdência ela é vital em termos econômicos para o país. Do total geral arrecadado que o país tem, metade desse recurso vai para pagar os juros da dívida interna. Desse pagamento, nós observamos que, cumprindo a LOA desse ano, nós vamos ter um déficit de menos 139 bilhões, ou seja, os juros vão aumentar no próximo ano. Num gráfico de pizza, sobra metade, e essa metade ela é consumida para complementar a Previdência, deixando somente 25%, na qual a máquina pública, assim, de uma maneira geral, consome 11%, e sobra em torno de 14% para que o país aplique em saúde, educação, ciência, tecnologia, infraestrutura, inovações e por aí afora vai. Essa aplicação, ela cumpre exatamente a LDO. Ela cumpre uma lei aprovada pelo Congresso. Nós é que aprovamos e o Executivo executa aquela proposta orçamentária. Então, dentro desse quadro, a reforma da Previdência ela é uma necessidade. E observando o volume de estados que recorrem ao governo federal por situação financeira, julgamos oportuno, né, incluir os estados e os municípios nesse foco, mas eu concordo plenamente dessa autonomia que o deputado Oliel comentou, e poderia dizer, dar um prazo para que aquele estado possa regulamentar aquela proposta e caminhar para as especificidades de cada estado. Cada estado tem, citou muito bem os vigilantes, cada estado tem um nível de periculosidade desse vigilante. Cada estado muda o fator de atrito daquele policial com a sociedade. Então, essas peculiaridades podem ocorrer. Mas eu diria que começar valendo e eles poderem alterar seria uma boa solução. Eu quero falar, então, um pouquinho sobre os professores, aí eu vou querer ouvir o professor Heller em relação a isso. Vamos mostrar aqui qual é a proposta em relação aos professores. Os professores são separados em 2 grupos, os professores da iniciativa privada e os professores que trabalham no setor público. Então, no setor privado, a realidade hoje não existe idade mínima, é exigida uma contribuição de no mínimo 30 anos para os homens e 25 anos para as professoras, as mulheres. A proposta do governo é que haja uma idade mínima de 60 anos para ambos os gêneros e que haja uma contribuição de 30 anos também igual. Então, acaba essa diferença que existe entre professores e professoras e é estabelecida uma idade mínima de 60 anos. E no setor público, vamos ver como é a realidade. Hoje, no setor público, é exigida uma idade mínima de 55 anos para homens, 50 anos para mulheres, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. A proposta do governo, da PEC, é uma idade mínima de 60 anos para homens e mulheres, como os professores da iniciativa privada,
uma contribuição de 30 anos também para ambos, e mantidos os 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Eu volto ao nosso debate, ouvindo o professor Roberto Heller Júnior, da UNB. Professor, recentemente o presidente da Comissão Especial, o deputado Marcelo Ramos, ele disse que um dos pontos que ele avalia que deva ficar de fora da reforma, é justamente a mudança nas regras dos professores. E aí eu trago aqui um dado para a sua análise. O secretário Narlon Nogueira, o secretário adjunto de Previdência do Ministério da Economia, ele esteve aqui também na audiência pública e ele disse o seguinte: cerca de 56% das aposentadorias dos estados e municípios são referentes a policiais militares, sendo 19% policiais militares, 32% professores, 4% policiais civis e 1% agentes penitenciários. Então, segundo ele, os professores são que têm mais peso no custo das aposentadorias dos estados e municípios. Eu queria ouvi-lo em relação a essa proposta e em relação a essa questão do peso, peso nas contas de estados e municípios. No fundo, eu vou concordar com a leitura do secretário, porque a reforma está sendo feita não necessariamente porque entende-se que a injustiça, embora alguém pode entender que há uma necessidade fiscal. A União tem um problema fiscal muito sério, os estados estão todos com um problema fiscal sério, a reforma tem impacto significativo, o governo está falando de 1,2 trilhões, o IFE aqui do Senado fala de 350 bilhões em 10 anos para os estados, e isso são recursos que, se não forem poupados dessa forma, vão ser de outra forma. Então, essa leitura do impacto não pode ficar de fora, porque vale outros pontos. Aí, nessas horas, talvez por vício de professor, eu gosto de voltar aos fundamentos, aos conceitos básicos. Previdência é, antes de tudo, um seguro para a perda da capacidade de trabalho. Então, nós fazíamos um seguro, como nós podemos fazer seguro para o carro, para a casa e tal. Você recebe o seguro quando aquele fato que gera ocorre. Você não recebe um seguro de um carro porque você pagou muitos anos pelo seguro do carro. Você recebe porque o carro foi roubado ou teve um acidente. Eu creio que a gente devia ter isso em mente o tempo todo. E aí, se existem carreiras com especificidades, é claro que existe, aqui nós falamos dos policiais, os professores, os vigilantes apareceram, isso deveria, na minha avaliação, ser tratado fora da Previdência. Então, a regra de Previdência, ela tem que envolver ou você perdeu a capacidade de trabalho por um acidente ou uma doença, aí a invalidez está coberto, ou você chega numa certa idade. Como é impossível individualizar essa idade, nós somos 208 milhões de brasileiros, fazer um acordo numa idade comum. Então, a partir de 65, 62, 60, um número. A partir de lá, nós entendemos que a pessoa pode reivindicar esse seguro por idade. Se você tem uma carreira que, por suas especificidades, deve ser antes, então vamos só por exemplo, policial ou professor é com 60, esses 5 anos de diferença não deveriam ser considerados como despesa previdenciária. Os respectivos tesouros federais ou estaduais deveriam, olha, você vai parar de trabalhar com tantos anos, nós vamos continuar te pagando por mais 5 anos até você se aposentar. E esse custo, ele devia ser colocado à parte. Por que isso? Para que a gente possa avaliar periodicamente as Assembleias Legislativas, a Câmara Federal, no caso da União, as câmaras de vereadores, o custo disso e reavaliar se realmente esse benefício é válido ou não é. Então, eu creio que essa questão das carreiras especiais, ela devia ser vista numa leitura mais geral, porque, estritamente falando, se a gente começar a trazer para a Previdência todos os ajustes que existem, de carreira, de gênero, de qualquer coisa do tipo, a Previdência vira um monstrengo, e aí que está a origem do nosso mal. Olhando os debates, às vezes você tem dificuldade de dizer qual é o déficit da Previdência. Tem pessoas que negam que tem déficit. Tem outro que diz que o déficit é de um tamanho, outro que o déficit de outro. Como assim? A gente não consegue ter um número, nós estamos discutindo há mais de 20 anos. Então, começou com o Fernando Henrique, né? Começou com o Fernando Henrique, antes já se falava, eu estou há 20 anos nesse debate. A emenda do Fernando Henrique veio de 95 e foi aprovada em 98. Eu estou há 20 anos nesse debate, eu participo, primeiro no IPEA, depois na Universidade de Brasília, e a gente ainda não consegue botar os números claros na mesa. Então, eu acredito que todos esses problemas, se a gente tivesse a clareza do sistema único para todos os brasileiros e as especificidades tratadas à parte, nós teríamos pelo menos mais facilidade de debater e cabe à sociedade, por seus representantes, decidir quais são as carreiras que devem ter algum benefício a mais do que outras, mas não jogando na conta da Previdência. Professor Gilson Reis, representante dos trabalhadores em ensino, né? Ainda nas discussões na comissão especial, um dos pontos que foi colocado é que 88% das
dos professores, dos profissionais, né, de ensino, são mulheres que se aposentam em média com 50 anos de idade, que é a idade mínima que existe hoje, né? E essa idade, a proposta é que passar para 60 anos. Qual o impacto disso na vida desses profissionais? Primeiro, agradecer o convite à CONTEA. Primeiro, a nossa avaliação sobre essa dita reforma é, na prática, uma destruição da Seguridade Pública brasileira, né, da Previdência Pública. Nós não somos contrários a reformas, muito pelo contrário, todas as políticas públicas precisam ser revisadas no tempo, mas o que se propõe é a destruição completa daquilo que foi construído em 88. Então, nós estamos diante de uma situação que, na nossa avaliação, inclusive, rompe com vários princípios da Constituição Federal, inclusive cláusulas pétreas da Constituição Federal, artigo 1º, artigo 3º, artigo 5º. E, portanto, é um cenário bastante difícil, não só para os professores, mas para o conjunto da sociedade brasileira. E se nós especificarmos a questão da educação, nós podemos dizer que dentre as categorias que estão sendo profundamente atingidas e atacadas, são justamente os profissionais de educação. E, mais especificamente, as professoras. Você disse aqui na sua apresentação que existe dois setores da educação, o setor público e o setor privado. O setor público ainda existe, espero que continue existindo no próximo período, a estabilidade. O professor chega à carreira, chega lá, fica um tempo estável dentro da carreira, 30 anos, 40 anos, até se aposentar. E, portanto, cumpre uma jornada de trabalho que dá a esse profissional o direito a aposentar com tempo de contribuição. Isso não acontece na rede privada. Né? O setor privado é completamente distinto do setor público. Porque o setor privado, além de você ter a contratação por hora de trabalho, você não tem contratação por jornada de trabalho. Nós vivemos um período agora de flexibilização completa dos direitos trabalhistas, patrocinado pela reforma trabalhista. Nós temos PJ, nós temos terceirizados, nós temos quarteirizados, um conjunto de contratos precarizados. Muitos deles, inclusive, não estão previstos a profissão professor, né? E nós temos uma média de trabalho anual, ao longo da carreira da categoria professor da rede privada, de 9 meses. Então, nós projetamos mais 30% a mais o tempo de trabalho desses profissionais na profissão. Isso implica que nós, os professores da rede privada, se aposentarem, vão aposentar em torno de 70 anos de idade. A pejotização, então, já é um fenômeno também entre os professores? Muito forte. Porque nas entre os universidades, jornalistas é muito principalmente no setor universitário. As universidades utilizam dessa forma de Mas contratação. a reforma não atinge, essa reforma é para o ensino básico. Não atinge os professores universitários. Nos professores do ensino básico, a pejotização mas o setor também privado é um fenômeno. também vai atingir também, porque como sim, não entra no sistema... Sim, mas aí é dentro da regra geral dos servidores públicos. Mas a pejotização também é um fenômeno no ensino básico hoje em dia? Ele é menor no ensino básico. Mas com a reforma do ensino médio, que implica um conjunto também de flexibilizações na contratação, ela poderá vir também de forma muito forte no ensino médio já a partir de agora. Então, nós temos um processo, no caso, de professoras que projetam para uma aposentadoria em torno de 65 a 70 anos de idade. Nós temos dado, eu fui presidente do Sindicato dos Professores de Minas Gerais durante 10 anos. Nós temos, por exemplo, 2 estudos sobre adoecimento de professores. Nós temos 83% da nossa categoria adoecida. Problema de membros superiores e inferiores, por ficar muito tempo em pé e escrever no quadro. Nós temos problema de distúrbios psicológicos, porque isso é uma pressão, porque o professor vive uma função onde está colocada a relação com o aluno, a relação com a escola. Então, emoção, emotivo sendo cotidianamente sendo atingido. É o trabalho intelectual, que o desgaste também intelectual do dia a dia. É o trabalho físico, né? Nós temos problemas de cordas vocais, nós temos um grande percentual de professores que perdem a voz ao longo do tempo. Então, nós temos um conjunto de problemas de saúde que vão acumulando ao longo da profissão. Esse professor que chega com 25, 30 anos de trabalho, ele já está, dizia, completamente desgastado com a função. Então, quando as pessoas pensaram em algum momento da história da humanidade, que nós falando no mundo todo, que o professor e a professora precisa ter um caráter especial em função da sua função especial na sociedade, não foi porque isso foi inventado do dia para a noite. E agora apresenta-se na reforma da Previdência uma discussão completamente desintonizada com a realidade de uma profissão como a nossa. E lembrando que esse profissional, ele é pessimamente remunerado. Um professor da rede privada da educação básica ganha, em média, R$3.000. Então, esse professor trabalha de manhã, de tarde e à noite. São 3 jornadas de trabalho.
Né? Eu queria Então ver- essa é uma situação bastante peculiar que não dá para ser tratado no bojo das questões que envolvem o conjunto da reforma. Deputado Ariel, eu gostaria de ouvi-lo também em relação aos professores. O professor Gilson levantou a questão do adoecimento dos professores. Ainda nas audiências públicas, foi citado que, em média, os professores da OCDE trabalham em média 19 horas. E os professores brasileiros trabalham em média 24 horas por semana. O que eu imagino esteja associado ao adoecimento falado pelo professor, né? Qual é a sua opinião em relação à aposentadoria dos professores? Bom, primeiro, nós precisamos olhar a especificidade da categoria dos professores. A Previdência Social está incluída no sistema de Seguridade Social, que é muito mais amplo. Se nós formos discutir a questão orçamentária, nós vamos ampliar o debate, e aí vai ter divergências do ponto de vista da sustentação do sistema de Seguridade Social. É importante lembrar que a análise econômica está sendo feita no momento de crise econômica do país, com um recorde de trabalhadores que estão na informalidade, ou seja, não estão contribuindo para a Previdência. O cenário que nós temos agora é muito diferente, por exemplo, do cenário de 2015. Se você olhar do ponto de vista econômico, da sustentabilidade do sistema de Seguridade Social. Os professores hoje, para pegar um exemplo bem claro, mesmo com a reforma tão agressiva como essa, que propõe economizar muito mais do que o governo necessita, porque o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que ele quer um up da reforma para implementar um outro sistema, ou seja, então não é só para cobrir essa questão orçamentária dessa reforma, um custo que nós não sabemos qual é, não temos os dados, não temos os microdados, não temos as informações, o governo disse que não tem as informações, o próprio governo, e nós temos essa preocupação. Por que eu estou dizendo isso? Mesmo com uma reforma agressiva, ainda está preservado um pouco a questão da diferenciação da mulher. Estipula-se uma idade mínima de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Por que isso? Porque a mulher cumpre dupla jornada, tripla jornada, porque a mulher tem que cuidar da família, ela cuida da casa. Em relação aos professores, isso não é levado em consideração. A idade mínima do homem e da mulher é a mesma. E 80% do magistério é composto por mulheres. Então veja que não há preocupação em relação à especificidade e a importância do professor. Se nós temos um problema econômico, sair desse problema econômico, fazer com que o país tenha crescimento, distribuição de renda, que ele gere riqueza, é investir na educação. O dado mais preocupante que eu tenho da OCDE, do comparativo, é o desestímulo que existe hoje para a carreira de professor. Ao contrário de outros países, nós estamos um dos países que está em último lugar, que está numa lista lá embaixo de interesse de participar do magistério. Nós precisamos incentivar, tanto para ter bons profissionais, com qualidade, preparados, bem como para nós termos qualidade na educação a ser levado às nossas crianças. Quanto é a média? O professor citou aqui, o professor Justo, R$3.000. Isso se ele trabalhar 3 jornadas. O professor trabalha em casa como professor. Nós temos uma situação muito séria em relação a isso. Eu quero, antes do intervalo... hora de trabalho, né? Não é por jornada e não tem uma carreira. Né? Então, assim, já é um trabalho bastante precarizado no cotidiano. Então, o professor dá 3 alunos na escola, 4 numa, às vezes ele fica de manhã, de tarde, de noite, andando de escola para escola. Então, também, já no princípio da organização da própria carreira, já é completamente fragmentada e desestruturada do ponto de vista da sua organização. Antes da gente ir para o intervalo, eu gostaria de ouvir o deputado General Peternelli em relação à questão dos professores. Qual é a sua opinião, General? A opinião, nós temos situação nos estados e municípios, você abordou ali também sobre o percentual de mulheres, mas é importante que na folha do estado, 32%. Na folha do município, que ele paga lá aos servidores, 37% dessa folha de professores. Então, a reforma, ela tem um impacto bastante importante para estados e para os municípios. Nessa categoria que permite ao professor ter uma aposentadoria especial, no caso da União, é recente, praticamente os professores começaram mais com as escolas técnicas e talvez agora com a reforma... O número é bem pequeno, né? Com a reforma... Na União o impacto é mínimo. O impacto é para o Estado. Então, no que se refere aos professores, agora reformou o ensino médio e dentre essa reforma do ensino médio, nas áreas segmentárias, né, entrou o ensino profissionalizante. Então, no caso da União, ocorre até um inverso.
ocorre um maior número de professores do que de professoras. Agora, general, logo que se começou a falar em reforma da Previdência, nesse governo, eu lembro que o ministro Paulo Guedes queria que fosse uma idade única para homens e para mulheres, ele defendia 65. E o próprio presidente Bolsonaro disse que não, que ele entendia que deveria haver idade diferente para homens e mulheres, e a proposta assim veio, 62, 65. Por que no caso dos professores, essa idade foi unificada, 60 anos? Na realidade, se entendeu que a capacidade que os dois estão sofrendo era semelhante. Né? Tem todos esses aspectos que diz de desvantagem do professor, do desgaste do professor, que é compreensível, mas se nós formos levar com outras carreiras, também existem carreiras muito desgastantes e que nem por causa disso deixou de ser especial. Não resta dúvida que a atenção, né, com o professor de ter uma aposentadoria especial vai exatamente no que o deputado abordou, num estímulo, ainda talvez não seja o suficiente, precisamos buscar outras partes, num estímulo ao brasileiro de seguir a carreira de professor e poder usufruir dessa aposentadoria especial. Mas como alcançar os jovens que querem migrar para a educação, se é uma carreira mal remunerada, aposentadoria precária, condições de trabalho precárias, violência nas escolas, tudo converge contra os professores. E agora a reforma quer atacar mais ainda o professor. Então, na verdade, o que estão fazendo é afastando. Eu tenho visto esse debate dizendo o seguinte, não, nós precisamos discutir a reforma para depois valorizar os profissionais. Nós estamos discutindo essa cantilena há quantos anos? E o que nós estamos vendo aí é corte no orçamento. E não é do ensino superior, é da educação básica, né? 5 bilhões e 900 que foram cortados agora do orçamento da educação, foi da educação básica, da educação infantil, do EJA, do ensino médio. Então essa cantilena não pode continuar existindo. Eu vou fazer uma frase para defender o presidente Bolsonaro, porque eu fui colega com ele aqui de parlamento e ele era meu vizinho de gabinete. Ele dizia, junto comigo, que 65 anos era desumano. Isso era o que ele pregava. E depois ele disse que não entendia nada de economia. Então fica só com o Guedes, que ele não sabe nada mesmo. Bom, eu vou fazer um breve intervalo e na volta a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do peso dessa aposentadoria para estados e municípios e até sobre a questão constitucional. Se estender isso para estados e municípios automaticamente, fere ou não a Constituição do Brasil. A gente volta já já, não sai daí. A Nacional está de volta. Hoje estamos debatendo a proposta de mudança nas regras de aposentadoria de professores e policiais. O professor Roberto Heller Júnior, o deputado Eliel Machado comentou em relação aos números. Eu não quero entrar numa discussão profunda em relação ao orçamento da Previdência, que foi o programa da semana passada, né? Mas ele colocou um ponto que sempre vem à tona e eu gostaria de ouvir em relação a isso. Ele disse assim, agora a situação econômica está ruim, mas quando a situação econômica estava boa, o resultado era positivo. E eu queria que o senhor voltasse um pouco nessa série histórica, porque a gente tem, de fato, 5 anos muito complicados. 2014, o Brasil não cresceu, 0,1. 2015 e 2016, menos 3,5. 2017 2018, 1,1 positivo. E é o que está caminhando 2019. As projeções estão em torno de 1%, já tem que falha até em 0,8%. E aí eu queria ouvir em relação a essa questão. A Previdência, dá para analisar o número da Previdência pegando um recorte curto desse, tivemos no período Lula, sobretudo, tivemos um crescimento da economia, ou a gente tem que olhar uma série histórica maior? Não, o ideal é olhar a série histórica. Você vai, na própria página do Tesouro, você vai encontrar os dados bem organizados desde 97, por exemplo, facilmente. Então você olha a série histórica. Então a gente tem que ter em mente que desde os anos 90, quer dizer, muito anos dessa crise que a gente está vivendo, nós já tínhamos claro a necessidade de uma reforma da Previdência. O presidente Fernando Henrique tentou, não conseguiu, o episódio de um voto e tal, até folclórico. Não, fez reforma. Ele fez a reforma. Lula fez, a Dilma fez. Mas dos servidores públicos. Mas assim, a grande reforma. O Fernando Henrique fez várias reformas, fez fator previdenciário, o Fernando Henrique fez reformas importantes para os servidores públicos em relação à acumulação de salários que para a União deixou de existir, e isso faz com que o problema dos servidores da União seja muito menor do que, por exemplo, nos estados, onde tem estado hoje gastando quase 50% da receita com aposentadorias, caso do Rio de Janeiro, 45%, 46% por aí. Então, tem reformas. O presidente Lula tentou fazer reforma, talvez um pouco com menos ênfase no setor privado, ele fez no setor público, a presidente Dilma regulamentou, mas mesmo durante os governos do PT,
Você pega os discursos da área de Previdência, há um reconhecimento de que é preciso reformar a Previdência, inclusive o regime geral. Então, é claro que a crise dá áreas mais dramáticos aos números, mas a crise não criou o problema da Previdência. O problema da Previdência é um problema que acontece no mundo inteiro e que decorre de uma coisa muito boa, que nós queremos preservar, que é nós estamos vivendo mais. Isso é muito bom, ninguém quer deixar de viver mais. E também tem um outro fator, nós temos menos filhos. Então, isso é aí que é a origem do problema. Boa parte desse drama previdenciário que a gente vive hoje foi antecipada nos anos 90. É só pegar os trabalhos do IPEA, da época, o Francisco Oliveira, Chico Previdência, conhecido, Caizô Beltrão, que você vai ver, estava tudo documentado, porque é fácil prever o problema previdenciário, porque as pessoas que vão se aposentar daqui a 10 anos já são vivas, são conhecidas, elas estão no mercado. Então, é necessário fazer esse ajuste. Infelizmente, e aí eu falo com, assim, 20 anos participando do debate, eu comecei a trabalhar com Previdência no final dos anos 90 no IPEA, ainda como técnico do IPEA, você está sempre adiando. Quando a economia está bem, você diz, está tudo tão bem, por que vai mexer? Quando a economia está mal, não pode mexer no meio de uma crise. E aí a gente não resolve. Tem um ditado popular que diz que quem não faz na graça, faz na desgraça. Infelizmente, nós caímos nessa situação. Nós temos que fazer a reforma na desgraça. Agora, na minha avaliação, não dá mais para adiar. Primeiro, pela questão fiscal. O Brasil, entre os países emergentes, é um dos países mais endividados do mundo. Emergentes. Aí você vai comparar com o país rico, para mim é uma comparação inadequada. Então, tem um problema fiscal muito sério. O gasto do governo aumenta acima do PIB há 20 anos. Você não pode ter um gasto que está crescendo tão mais que a sua capacidade de gerar receita. Então, você precisa atacar esse problema. Não dá mais para esperar. E tem um outro motivo que desde 2017 ganhou força e que ganhou mais força, que é o seguinte: o Brasil está parado esperando essa reforma. Então, eu quase que clamo, tanto ao pessoal do governo, ao pessoal da oposição, ao pessoal do Congresso, discutam o assunto, claro, abram mão de certas coisas, se for o caso. Nós vamos discutir daqui a 2 anos, o mundo não vai acabar, o Congresso continua aqui, a academia continua, a sociedade está lá. Mas é preciso virar essa página. Não dá mais. O Brasil está literalmente parado. Nós estamos vendo queda de investimento, uma reversão de tendência, esperando uma reforma da Previdência. Eu posso discordar dessa opinião dele? Pode, Tem que ser feito. claro. Primeiro, assim, claro. é uma questão de economia, mas primeiro a questão fiscal. Atacar a questão fiscal no Brasil. Qual que é o valor da transição pelo sistema de capitalização? No Chile foi 16 vezes o PIB. É só para pegar. Até o momento, só um minutinho. Até o momento o governo Programa da semana que vem. até sequer informou aos deputados dessa casa qual será o valor da transição. Perfeito. É professor. 3 trilhões? É 20 trilhões? Ninguém sabe. Então diz, vamos atacar o problema fiscal. Mas o governo não apresenta qual será o impacto fiscal nessa reforma. Então é mentira isso. Ou é mentira, o governo então está tentando esconder. Em todos os países que passaram pela capitalização, tiveram 3, 4, 5, 6 vezes o PIB. O PIB. Então, isso não é um problema da questão fiscal. Na nossa avaliação, a pressão em cima da reforma da Previdência é a questão do sistema financeiro, do sistema bancário brasileiro. Eles querem apoderar dos 800 bilhões, 1 trilhão de reais, e aí os economistas ligados ao sistema financeiro, aos bancos, querem impor a reforma ao povo, porque dizem, vão acabar com privilégios, vão melhorar a economia, atingir a questão fiscal. Mas não é isso. 85% da reforma da Previdência será atingida quem ganha de 1 a 2 salários mínimos. Isso é uma covardia contra o povo brasileiro. Essa não é reforma. Eu disse no início, esta é reforma, eu sou favorável a reformas. Agora, não é essa reforma apresentada que vai destruir o que foi construído em 88 na Constituição Federal Brasileira. Isso nós não podemos aceitar. Não, eu queria falar porque me chamaram de mentiroso. Não, desculpa, mas Não, isso só me não chamou de mentiroso, eu queria então não é responder. verdade, porque o ajuste fiscal que você propõe colocar é o contrário, vai aumentar a crise fiscal com o processo de transição. Eu gostaria de Essa é a responder questão. porque eu fui chamado de mentiroso. Me parece que é meu direito. Eu não estou falando de capitalização, você me desculpa. A proposta que está na mesa, ela abre uma possibilidade de capitalização que, diga-se de passagem, eu reconheço, tem que ser melhor discutida. A questão da transição, professor, eu venho levantando essa questão em ambientes públicos e debates há muitos anos. Eu tenho um artigo publicado defendendo o sistema misto de capitalização em 2002, 2003, muito antes dessa discussão aparecer. Tá bom? O Brasil Então, existe, setor público já tem eu capitalização. tenho essa posição bem colocada. Agora, eu acredito que a discussão de capitalização, na minha avaliação, não devia nem estar na reforma. Eu não teria colocado. Não porque eu sou contra. Porque merece uma discussão bem mais profunda. A questão da transição é sim um problema gigantesco a se estimar. Agora, pera lá. A reforma que está lá, ela abre uma possibilidade de capitalização. Se não quiser abrir,
eu entendo perfeitamente. Volto a dizer, eu não teria nem colocado, fosse eu a fazer a reforma. O presidente Rodrigo Maia acha dificílimo Mas, dificílimo passar. Mas a reforma é uma reforma do sistema de repartição, como foi a do Temer e como tentou o Fernando Henrique. Então nós temos aqui, o que você olha na mesa, o que nós estamos discutindo aqui, mudar a idade mínima, mudar a alíquota de contribuição, isso aqui é uma reforma do sistema de repartição. A gente pode ser contra, a gente pode ser a favor. Mas a questão da capitalização, ela vem à parte. É outra discussão. Usar a capitalização. Está dentro da proposta? Não, Não desculpa, para não separar tá as duas porque coisas, elas estão juntas? ele Não, mas abre ela- a possibilidade, mas ele... Tanto é que eu estou perguntando, qual o sistema de capitalização proposto? Eu não Na Comissão conheço. de Constituição e Justiça foi aprovada, está aprovada. Não, Foi a primeira aprovada. comissão que passou Não, a por CCJ A possibilidade do sistema. Mas está aprovado. Agora, eu concordo que não foi, talvez, a melhor ideia do mundo ter colocado lá dentro. Eu até entendo os motivos, volto a dizer, eu defendo um sistema de repartição mista, que é mais ou menos o que outros candidatos defendem, inclusive de esquerda, o candidato Ciro Gomes, que foi Sim, era uma proposta do Ciro defendeu Gomes. essa proposta. Eu conheço muito o assessor econômico dele, Flávio Taliba, foi meu professor, fomos colegas. Mauro Benevides Filho, que é o deputado Mauro Filho, federal eu conheço hoje. Flávio, que trabalha e tal. Agora, eu realmente acho que foi uma discussão precipitada, porque talvez o importante agora é reformar o sistema de repartição. E aí tem sim um problema terrível fiscal nesse sistema. General, Uma outra coisa que por não favor. pode ficar a dúvida é de quem beneficia. Nós já temos estatisticamente que o que tem 1, 2 salários, eles já aposentavam com a idade aproximadamente de 62 e 65, estatisticamente. Tanto que nós aqui anteriormente dizíamos até da dificuldade de conseguir completar o tempo antes dessas datas. Então, para esses menos favorecidos, em termos matemáticos, não é ponto de vista, a idade de aposentadoria já coincide com o que está proposto. O que está alterando muito, e alguns falam que é confisco, que é isso, que é aquilo, são as alíquotas que são progressivas, ela não incide sobre todo o salário de uma única vez, né? Elas são progressivas em cada faixa, aquele valor, e ela atinge, sim, estatisticamente, aqueles que se aposentavam com idade muito aquém. Você tinha no próprio serviço público uma aposentadoria com 48, 50, 52 anos. E esse tem uma renda alta para os padrões brasileiros. Esse, então, agora vai ter que trabalhar mais do que estava programado anteriormente. Essa aposentadoria de servidores públicos só em estados e municípios. Até limite de Não, do Porque piso, na do piso. federal já foi estabelecido pelo Fernando Henrique uma Já idade tem limite, mínima. já tem limite Você- já está desde 2013, não existe isso. A própria 2013, quando foi criado e colocou no regime geral, Sim. né, e criou o FUNPRESP, e ali está vinculado, algumas categorias dos próprios policiais federais, alguns sim. judicialmente entraram com uma ação para que aquilo ali não valesse, daí a preocupação, porque uma boa parcela não aderiu ao FUNPRESP. E a própria idade, esse contexto, alterou. Então, nós vamos ter uma alteração nessa categoria. Antes, essa categoria se aposentava com essa faixa de 50, 55. E agora, essa categoria vai ter a idade elevada. Então, vai contribuir durante um tempo maior e a Previdência terá que pagar só posteriormente esse valor. Deputado Eliel, eu quero ouvi-lo, mas deixa eu só fazer uma explicação para quem nos assiste, porque a gente está falando de CCJ, alguns pontos de tramitação, e você não é obrigado a saber como é que funciona o processo legislativo. Quando o professor disse que foi aprovado pela CCJ, uma proposta de emenda à Constituição para ela começar a tramitar na Câmara dos Deputados, ela passa primeiro na Comissão de Constituição e Justiça, que analisa pura e simplesmente se o que está ali posto fere ou não a Constituição da República. Se a CCJ entender que não fere, aquilo que ela entende que não fere, passa a ser analisado o mérito disso, numa comissão especial, que é o que está acontecendo exatamente agora. Então, o que a CCJ disse em relação à capitalização é que não fere a Constituição. Agora, se ela vai permanecer na proposta ou não, vai ser analisado primeiramente pela comissão especial, que vai fazer um parecer, vai se posicionar em relação a isso, e a decisão vai ser feita efetivamente no plenário da Câmara. Ali sim tem que ser aprovado por no mínimo 3/5 dos deputados em 2 turnos e depois no Senado Federal por 3/5. E aí quando a gente está falando de transição, capitalização vai ser tema do próximo programa, mas a transição é basicamente para o seguinte: o nosso sistema hoje, quem trabalha, paga, garante a aposentadoria, garante os benefícios de quem já parou de trabalhar. É um sistema intergeracional. E na capitalização, os novos
vão contribuir para a sua própria aposentadoria. E aí vai criar um vácuo. E aqueles que estão aposentados, ainda estão vivos, recebendo, ou os pensionistas, quem vai bancar isso? É essa a questão do custo da transição. Professor Eliel, eu queria ouvir em relação a isso, mas também um outro ponto, já trazendo mais um ponto para a discussão. O secretário de Previdência do Ministério da Economia, o Narlon Nogueira, ele disse o seguinte, que em 2003, os professores que faleceram em 2003 receberam seu benefício por cerca de 9 anos. Já em 2017, ou seja, 14 anos depois, os professores que faleceram receberam os benefícios por 17 anos. Então, o governo coloca esse como um dos fatores para justificar também a mudança da idade de aposentadoria dos professores. Qual é a sua opinião? A evolução que o país teve, as adequações não acompanhou a carreira do magistério, que hoje não dá estímulo no Brasil. Nós estamos perdendo bons profissionais porque nós pagamos poucos professores, porque os professores têm problemas gravíssimos, não só do ponto de vista financeiro. Para dar uma aula num colégio pobre, com uma criança que não tem o que comer, o professor tem retirado de si o direito da hora atividade, da hora de trabalho, preparação das aulas. É uma situação muito grave. Eu discordo totalmente do governo usar esses números dessa maneira, de maneira crua. Você fazer uma análise dos professores, é preciso fazer uma análise por completo. Entrando na discussão anterior, eu queria primeiro concordar com o professor em relação à necessidade de uma reforma. Não discordo, e o nosso partido, o PSB, acha que tem que ter uma reforma da Previdência que corrija as distorções, que combata privilégios, que trabalhe a questão da longevidade. Nós entendemos a importância de se alterar, principalmente no servidor público, porque ele tem o bem mais precioso, que é a estabilidade. Nós temos hoje milhões de brasileiros que estão desempregados, que não têm o que dar de comer para sua família. É uma preocupação que nós temos. Mas eu quero discordar do professor dessa ânsia de provar que tem que ter reforma, porque eu estava aqui quando disseram isso na reforma do teto de gastos. Disseram que o teto de gastos iria resolver o problema do país do ponto de vista fiscal, que iria resolver o problema fiscal do país e criou um problema ainda maior social, um colapso, porque ele tira dos mais pobres. Me disseram na reforma trabalhista, no plenário, que ela iria criar 2 milhões de emprego já no início, no primeiro 1 ano e meio. Faz 1 ano e meio que a reforma trabalhista está em vigor, precarizou o trabalho, não criou os empregos. Se nós olharmos por isso, e na minha opinião tem que ter a reforma da Previdência, mas você tem que seguir uma lógica de reformas. E para mim a prioritária seria a reforma tributária anteriormente, porque ela iria primeiro corrigir as distorções num país que tem uma casta de privilegiados, que tem uma casta de 25 mil pessoas que recebem lucros e dividendos que não pagam imposto de renda. O trabalhador que recebe R$2.000, o professor paga imposto de renda na fonte. Isso é inadmissível, porque o nosso país tem uma casta de privilegiados. Já fizeram essas reformas, foram várias desculpas, e não resolveu o problema. Tem que ter uma reforma. Agora, eu sou contrário a esse texto, não é 85%. A tabela do governo encaminhada na proposta 06 é 92% da economia em cima de trabalhadores que ganham, em média, R$1.300, mais BPC e mais abono do PIS. Essas pessoas não são privilegiadas. Até onde dá para fazer uma mudança que seja importante para corrigir o problema fiscal e que também não penalize as pessoas mais simples? Porque nós vamos entrar num outro debate. Esse dinheiro chega direto nos municípios, ele gera emprego, economia, ele ajuda a movimentar a economia. Os municípios sobrevivem disso. Que é algo importante. A Previdência tem o nome social porque ela não existe apenas para aposentar, se recolher ao aposento. Ela é uma proteção social num país injusto, num país que tem uma casta de privilegiados. Agora, vamos olhar do ponto de vista fiscal, e eu aí até deixo uma indagação ao professor que é especialista. Nós já tivemos reformas estruturantes importantes que corrigiram isso. Fernando Henrique fez uma reforma pesada no regime geral. O Lula fez uma reforma pesada no regime público, que é o questionado. E tinha que fazer mesmo. Não sou contra isso. O que foi feito? Em 2012 foi aprovada uma lei. Essa lei entrou em vigor em 2013 e diz, hoje, para receber acima do teto do INSS, o regime geral de previdência social tem que ter uma previdência complementar. Então não é verdade que essa reforma aqui está corrigindo aquelas distorções. Isso já foi corrigido. Só que ainda nós não colhemos todos esses dados porque servidores anteriores ainda estavam no regime e vão receber. A reforma de 2003,
que a partir de 2003 os servidores públicos mudou a questão da paridade, a questão salarial, nós ainda estamos pagando uma conta dos servidores que entraram no sistema antes de 2003. Então nós também, se nós temos hoje a questão da longevidade, se nós temos hoje a questão de que nós estamos vivendo mais, de que nós vamos ter um problema fiscal ali na frente por causa disso, ao ponto que nós também vamos colher frutos dessas reformas que já foram feitas anteriormente e que corrigiram distorções. Eu preciso dizer aqui, Maristela, e nós estamos olhando os professores, o professor não é penalizado só com a idade. O professor aqui é penalizado 5 vezes diferente. Ele é penalizado aqui na mudança do cálculo para aposentadoria, no tempo da idade para aposentadoria, no tempo de contribuição da aposentadoria, no PIS para o professor que não recebe R$2.000, que ele vai perder o direito do abono do PIS, na pensão, caso ele venha a falecer e deixar para sua família, que vai ser cortado pela metade, mais 10% por dependente. Então, veja que uma pessoa que ganha R$2.000 pode ser penalizada 5 ou 6 vezes. Então, essa é uma situação que tem que fazer reforma. Nós precisamos de tempo e discutir isso. Discutir os pontos, discutir o que é justo, o que não é justo, o que isso trará de benefícios ou de prejuízos para o país. Isso com responsabilidade. Na minha opinião, qualquer radicalismo, de um lado ou do outro, é equivocado, porque esse radicalismo não nos vai permitir chegar num consenso de que pouco um lado tem que abrir mão, pouco o outro lado tem que abrir mão. Essa é justamente a natureza do parlamento. E para finalizar a minha preocupação, quero concordar com o professor em relação à necessidade da reforma para corrigir um problema de um extrato desse momento. Porque o próximo governo tem que fazer reforma. E não é só essa reforma. Eu preciso ouvir o professor. Nós precisamos fazer uma identificação sobre o que está acontecendo e aí concordar. Vamos resolver um problema que é grave agora, porque quanto mais demorar, quanto mais ficar essa disputa, ou quanto mais quiser sugar, porque a reforma propõe uma economia tão grande que o que o governo vai gastar é mais caro do que o que ele vai economizar. Porque nós não sabemos os números da transição. Deixa eu ver o professor. Sobre a questão da idade, porque olha só, nós estamos falando que as pessoas estão vivendo mais. Isso é muito bom. O país criou condições para que as pessoas possam viver. Se nós retomarmos metade do século passado, a idade média de morte era em torno de 43 anos. Nós estamos chegando a 70, 72. Então, isso é uma conquista da sociedade brasileira, inclusive com base nas políticas públicas sociais, que levaram à extensão da vida das pessoas, à proteção da infância, da velhice. O que está se propondo é acabar com isso. Possivelmente essa reforma vai levar à diminuição do tempo de vida, da forma como está se trabalhando na proposta apresentada aqui hoje. E há uma relação, eles tentam criar uma relação de que é bom viver mais, mas tira da discussão que viver mais não implica que as pessoas trabalhando mais também adoecem mais. Se nós temos dados que apresentam que professor na rede privada, com 50 anos a 55 anos, estão adoecidos, estão demitidos porque não conseguem mais cumprir com o processo do seu emprego e, portanto, são descartados, nós estamos dizendo o seguinte, que grande parte dos professores da rede privada do país não chegarão a aposentar como professores e professoras. Porque, no limite de 60 anos, eles estarão fora da rede privada, né? Nós estamos falando de professor universitário, professor de educação infantil, educação fundamental. Então estão excluídos e não vão aposentar. Então, porque estão adoecidos, né? O tempo vai desgastando do ponto de vista da condição do trabalho deles. Nós já estamos quase caminhando para o final do programa. Eu queria ouvir o professor Roberto Heller e depois, na sequência, o senhor, deputado, sobre o seguinte, nessas discussões, se a reforma é estendida automaticamente para estados e municípios ou não, já do final de semana para cá já surgiram várias alternativas. E uma que me pareceu a mais interessante, vamos dizer assim, é que poderia valer automaticamente para os estados que estão numa situação fiscal pior, mas para os estados que estão numa situação fiscal melhor, não. E aí eu chamo a atenção também que o Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, que é um estado que está bem do ponto de vista fiscal, disse não, a gente quer que valha para todos, inclusive para o Espírito Santo. Aí a minha pergunta é, suponhamos que seja adotada essa fórmula e a gente conhecendo os anos passando e os estados e municípios recorrendo à União todas as vezes que estão com problema fiscal. Isso. A gente não está adiando e abrindo espaço para mais um plano Mansueto 1, Mansueto 2 ou o próximo secretário que vier, enfim? O próximo secretário já vai ganhar um plano, né? Não, vamos lá. A questão é importante. Só muito rapidamente para registrar o seguinte.
Acho que as duas reformas citadas, teto e trabalhista, foram boas reformas, não vou abrir o debate, só registrar minha opinião. E a reforma da Previdência é muito diferente dessas duas. A reforma da Previdência, eu volto a dizer, a reforma está sendo discutida há mais de 20 anos, então... E foi feita várias vezes. Não foi. Quatro Desculpa, mas reformas. não foi. As reformas foram muito... A do Lula, por exemplo, ela era para entrar em vigor, que entra depois de 2003, ela foi adiada, não foi regulamentada, só entrou em 2013, muito modesto. O Fernando Henrique acabou virando basicamente fator previdenciário, que já foi revisto no governo da Dilma, agora no final. Então, assim, precisa fazer. Há 20 anos de discussão, volto a dizer. Agora, em relação a essa questão dos estados, aqui eu acho que tem dois princípios muito complicados que a gente tem que conciliar. Existe um problema fiscal urgente, vários governadores precisam dessa reforma, como estão dizendo. Acabou de citar o governador do Espírito Santo, que eu acho que é um exemplo até de equilíbrio fiscal, sim, que pede a reforma, né? Outros aqui acho que o Dória também já falou que quer a reforma para ele e tal. Por outro lado, há o princípio federativo. É o lema do próprio governo, de mais Brasil e menos Brasília. E agora a gente está pedindo para Brasília definir todos os estados. Então são dois princípios, realmente tem um equilíbrio difícil aí. Eu creio, aí desculpa, o abuso de ficar dando sugestão aos profissionais do ramo, aos deputados aqui. Não, a ideia é essa mesmo. Mas eu acho que na época do Temer se chegou a um equilíbrio que parece inclusive agradou a casa. Que era o seguinte, você aprova a reforma, dá 6 meses, se não me engano, de prazo. Nesses 6 meses os estados e municípios podem fazer suas próprias reformas, do contrário vão aderir à reforma da União. Eu acho que foi uma solução que saiu. Lembrando que eu acho que foi em março que saiu essa ideia, aqui da casa, veio daqui da casa, aqui da Câmara, eu acho, se não me falha a memória, e as pessoas parecem que gostaram. Eu acho que podia recuperar essa ideia de encontrar um meio termo, mas é uma situação delicada. Os estados precisam, e alguns governadores têm medo de não conseguir aprovar em suas assembleias. E realmente pode não acontecer. E nos municípios ainda tem um segundo fator, que são as eleições. As eleições agora, ano que vem. Agora, tem vários estados que o pessoal inativo já é mais do que ativo. Isso é o caso do Rio de Janeiro, o caso do Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Você já tem mais servidores inativos do que ativos. Não dá para segurar. O gasto com servidores ativos está caindo quando eu olho o painel dos estados como um todo. Mas aí, quando eu boto os inativos, começa a subir. Há estados no Brasil inteiro que não estão conseguindo pagar folha. Então, nós temos discussões localizadas no Brasil inteiro, inclusive aqui no Distrito Federal. O governo passado sofreu um bocado com essa questão previdenciária. Então, tem que ter uma solução para o problema, porque eu insisto, é um problema que se impõe. Eu acho que nenhum governo, nem o Fernando Henrique, nem o Lula, nem a Dilma, nem o Bolsonaro, quando era deputado, era contra a reforma. Nenhum governo queria fazer essa reforma. É péssimo isso. Então, se fazem, é porque parece que precisam. Né? É impressionante que, só terminando, como eu disse, nesses 20 anos, eu conheci o pessoal que era contra, aí virou o governo e passou a ser a favor. Aí depois voltou a ser contra. Aí depois tem agora o pessoal que está do governo, que era contra entrar no governo. É impressionante como parece que ir para o governo faz as pessoas verem diferente o problema. O fator previdenciário foi a mesma coisa. Estar ou não no governo foi a mesma coisa. Eu não estou em governo nenhum, eu faço questão... A vida toda defenderam a reforma para poder entregar para o sistema financeiro. A vida toda defenderam para poder entregar de mão. Eu sou professor, eu não tenho nada a ver com o sistema financeiro. Então, assim, eu como espectador aí, é muito curioso como... A depender do lugar Deixa que dão aqui, muda. Deixa só ouvir o general aqui. Até para eu ser justo com o general, que eu vou fazer um comentário no final, quando ele falou que não há diferença para as pessoas mais pobres que já se aposentam com idade mínima. De fato, a idade mínima para as pessoas mais pobres, a diferenciação está na mulher, que sobe de 60 para 62 anos, mas o aumento... Não, era 62,5, passa para 60. Não, o homem é que subiu mulher hoje é 60 e com a reforma é 62, pela idade. Homem é 65 hoje e mulher 62. Continua 65 para o homem com a proposta e aumenta 62 para a mulher. Mas sobe o tempo mínimo de contribuição, que hoje metade das mulheres do Brasil se aposentam com 15 anos. O governo aumenta para 20 anos, com uma transição de meio ano de contribuição a mais por ano. Ou seja, o aumento é de 34% no tempo de contribuição para as pessoas mais pobres que já se aposentam por idade. Eu digo na proposta. Né? Não, claro. Deputado, eu queria ouvi-lo em relação a essa ideia de valer para alguns estados e não valer para outros, dependendo da questão fiscal do momento, e sobre a questão constitucional, porque esse é um tema que todo mundo aposta que vai parar no Supremo Tribunal Federal por acharem que pode ferir o Pacto Federativo. Qual é a sua opinião em relação a isso? Eu já tenho muitos comentários dizendo que muitas vezes o governo federal, aqueles estados que não tiveram equilíbrio econômico, acabam recorrendo e sendo beneficiados pelo governo federal.
o Espírito Santo que você citou é um bom exemplo. Então, no entender de todos, pelo contrário, nós temos que dar uma atenção especial para aqueles estados que estão com a parte econômica em dia, que estão cumprindo com as suas obrigações. Então, vejo que essa alternativa de valer para um e não valer para outros não tem muita lógica e não seria justo. Acho que essa alternativa que comentamos no início e que foi referendado agora pelo professor, de que a reforma aprovada vale para os estados e municípios e que esses têm 6 meses para se manifestarem e mudarem aquilo que julgarem oportuno, inclusive atendendo às suas especificidades, de tal forma que nós possamos executar. Quando você executa uma poupança num contexto desse, o próprio Congresso, se ele tem um montante dos recursos que serão disponíveis, ele vai colocar esse recurso no próprio cidadão, na saúde, na educação e, normalmente, quando é um recurso público nessas áreas, visa atender o mais pobre, já que as pessoas de uma renda maior têm num sistema de planos de saúde e tem as escolas particulares que recorrem para a sua educação e para a saúde. Senhores, infelizmente eu tenho que terminar o nosso debate, porque o nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer ao deputado General Peternelli, PCL de São Paulo, muitíssimo obrigada. Desejo boa sorte, seu primeiro mandato aqui na casa, bom trabalho. Obrigado. Professor Gilson Reis, coordenador-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Estabelecimentos de Ensino. Obrigado. Deputado Aliel Machado, PSB do Paraná, muito obrigada também Quero pela sua agradecer presença. aos colegas, o meu colega parlamentar, agradecer aos professores pelo debate. Professor Roberto Heller Júnior, muitíssimo obrigado por mais uma vez agradeço. aqui no Expressão Nacional com suas explicações. Muito Obrigado pelo convite, obrigado a todos da mesa. Você de casa que nos acompanhou, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Na próxima quarta, às 8 da noite, nós vamos fazer o último programa dessa série especial sobre a Previdência e vamos falar da proposta de um sistema de capitalização. Mas antes de me despedir, eu lembro mais uma vez que está disponível no canal da TV Câmara, no YouTube, uma série de 20 vídeos produzidos pelo jornalista Tiago Ramos. Basta você colocar lá na pesquisa do YouTube, Entenda a Reforma da Previdência. Vale a pena. Eu sou Maristela Santana e a gente volta para falar de Previdência na próxima quarta, às 8 da noite. Até lá.